Hi everyone, my name is Silvio and I will be your English teacher today. Galera, então é o seguinte, só para lembrar, quando vocês forem fazer as atividades do Classroom, lembrem de marcar a chamada, lembrem de fazer as presenças de vocês. E o pessoal que está fazendo as atividades em casa, né, lembrem também de passar na sua escola, conversar com o pessoal da sua escola e levar as atividades que estão com vocês impressas para que os professores possam fazer as correções futuras, ok? Então, pessoal, primeiramente, nós vamos para a nossa aula 21 e na aula passada nós conversamos sobre a pintura de screen. Falamos sobre os adjetivos e os verbos no discourse markers. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre os gêneros discursivos informativos e os quadrinhos, vamos falar sobre as comic strips, as tirinhas, e estudaremos alguns verbos modais, certo? Então, pessoal, começamos com a seguinte pergunta. Do you like comic books? Yes, I do, or no, I don't. What are some famous comic books? Quais são os mais famosos, os quadrinhos mais famosos que nós temos atualmente? Temos Marvel Comic Books, DC Comic Books, os mangás e vários outros. What's a comic strip? O que é uma tirinha? It's a kind of a comic book in a newspaper. Observem a tirinha e eu pergunto a vocês, what's going on in the cartoon? Nós temos as características do texto. Os comic strips são as tirinhas que se referem a uma série de vinhetas publicadas regularmente em jornais, revistas e páginas da web. Traz enunciados curtos, com humor e modos de comportamentos, valores, sentimentos, códigos verbais e não verbais. Observem o quadro que nós temos aqui a tirinha do Garfield, um personagem muito conhecido. Eu vou fazer a leitura para vocês em inglês e peço que vocês observem os cognatos, o vocabulário que vocês já têm, sem a gente ter a necessidade de fazer a tradução, ok? Então vamos lá. This painting of you is lacking something, Garfield. Yes, it's a resemblance. Garfield, are you lying on my sandwich? You might say that. Hey, mister, may we bury your cat in the sand? Sure, go ahead. Thanks, mister. You are in trouble. Have fun, kids. I must admit this kind of relaxing. This sand feels so cool. Okay, Susie, you stay here. I will go get the ants. Lifeguard! Então vejam, uma tirinha do Jim Davis, né, o criador do Garfield, foi acessado em 2012, mas ela é de 98. Reading for detailed comprehension. Observem a tirinha e respondam... observem a tirinha e respondam as 3 perguntas. Vou dar um tempo para vocês.
Ok, guys, observem aqui. Então, como eu disse para vocês, os 3 quadrinhos, eles trazem uma ideia para cada um deles. A primeira pergunta diz assim: Is Garfield happy in the first block? Yes, he is. How does Garfield feel in the second block? A kind of relaxing. E a terceira pergunta, in the last block, is Garfield happy? No, he isn't. Por quê? Observem que nós temos a própria entonação, a própria escrita do quadrinho, ela vem de uma forma diferente em relação ao primeiro quadrinho, em relação ao terceiro quadrinho. Por quê? Porque no segundo quadrinho, que ele diz que está se sentindo relaxado, no outro quadrinho que diz que ele acredita, que pode ter certeza que sim, que ele está deitado sobre o sanduíche do John, mostra que ele está numa coisa mais tranquila, numa vibe mais sossegada. Já no terceiro, quando ele escuta as crianças falarem que vão buscar as formigas, ele começa a ficar mais preocupado, certo? Where's John's sandwich? It's under Garfield. It's under Garfield. Oh, sorry, students. He is lying on John's sandwich. It's Garfield's stomach. He is lying on his stomach. 2. Hey, mister, may we bury your cat in the sand? May is used by the kids to ask permission or talk about probability. Vou dar um tempinho para vocês, para a gente responder e já conversamos.
Então, galera, dá uma olhada no quadrinho. Vejam que quando a gente fala ali, o primeiro quadrinho mostra o Garfield e o John, os dois na praia, e o John pergunta para o Garfield, Garfield, você está em cima do meu sanduíche? Você está deitado em cima do meu sanduíche? E o Garfield, de uma forma hilária, ele diz assim, pode apostar que sim, pode ter certeza que sim. No segundo quadrinho, nós temos as crianças conversando com o John, pedindo ao John se eles podem enterrar o Garfield na areia. E ele diz que sim, que não tem problema nenhum. Então, voltando ali ao nosso exercício, nós temos a primeira pergunta. Onde está o sanduíche de John? Está embaixo de Garfield? Ele está deitado sob o sanduíche de John? Ou está no estômago de Garfield, porque ele está deitado em cima do seu estômago? Né? Então, nós temos ali a resposta B. Está no estômago dele. Quando no quadrinho, novamente, ele está deitado e o John pergunta, ele diz, pode apostar que sim, pode ter certeza que sim. Na segunda frase, podemos enterrar seu gato na areia? A palavra may está usada pelas crianças para pedir uma permissão ou falar de uma probabilidade? Para pedir permissão. Por quê? Porque o gato não pertence a eles. Então, dessa forma, eles precisam pedir ao dono se eles podem fazer a determinada ação. Nos quadrinhos anteriores, aparecem as expressões may e might. May, might, could são conhecidas como verbos modais e indicam possibilidade e permissão. Utilizamos os modais sempre acompanhado de um verbo no infinitivo. Lembrando vocês que o verbo no infinitivo é aquele verbo que ele tem sempre a preposição to. Mas no caso, quando usamos o verbo modal, ele não aparece o to, mas o verbo sempre está no infinitivo. Também temos might e could, que expressa uma possibilidade remota. Por exemplo, teacher, may I come in? Posso entrar? It could rain today. Nossa, podia chover hoje. They might speak another language. Eles podiam falar uma outra língua. Para usarmos a forma negativa, quando formos trabalhar o verbo modal na forma negativa, nós vamos adicionar auxiliar not depois do modal. Então ficaria, they might not speak another language. Ele não falaria uma outra língua. Let's practice. Vou dar uma olhada no exercício, vou dar um tempinho para vocês, para a gente poder corrigir depois, ok?
Então, pessoal, observem aqui. Nós temos a frase Sarah math next year. Duas alternativas, might teach ou might teaches. Lembrando que, quando a gente trabalha com o verbo modal, nós temos sempre que lembrar que o verbo que o acompanha sempre vem no infinitivo. Então, isso quer dizer que não vem conjugado, ele não aparece com a preposição to. Então, dessa forma, no caso, para a frase Sarah math next year, nós teremos might teach. Lembrando sempre, como eu disse para vocês, o verbo modal acompanha o verbo no infinitivo, sempre dois verbos juntos. Na segunda frase, nós temos Carol a movie. Duas alternativas, may seen or may see. May see. Por quê? Porque quando a gente fala de may seen, o verbo seen está no particípio passado. E nesse caso não se enquadra dentro do que a gente já conversou anteriormente sobre o uso do verbo modal. Temos mais duas atividades. The test, difficult, e bring your umbrella, it rain later today. O teste, difícil, e traga a sua sombrinha, chover mais tarde, hoje. Vou dar um tempinho para vocês, para a gente poder corrigir daqui a pouco, beleza?
Vamos lá, pessoal? Então aqui, ó, na frase the test, difficult, nós temos could be. O teste podia estar difícil, né? Lembrando que o verbo to be sempre tem ser ou estar. Então nós vamos ter que observar a frase para ver qual a melhor significação que vai enquadrar para ele. Na segunda frase, traga sua sombrinha, chover hoje mais tarde. Então nós temos could, or may, or might. Por quê? Porque aqui as três palavras, os três verbos modais, enquadram de forma correta. Poderíamos ter bring your umbrella, it could rain later today, traga sua sombrinha, pode chover hoje mais tarde, ou bring your umbrella, it may rain later today, ou bring your umbrella, it might rain later today. Beleza? Temos aqui mais duas atividades. Jason, that movie next month. It looks really interesting. E the students to the cafeteria after lunch. Na questão 5 temos lá, Jason, aquele livro no mês que vem. Parece realmente interessante. Aqui, pessoal, só um comentário com vocês. O seguinte, novel. Novel é comum a gente confundir com novela, mas não. Novel é romance, livro, escrito, que o pessoal costuma ler bastante. Se fosse, no caso, a novela televisiva, soap opera, ok? Então, nós temos lá, Jason, aquele livro ou aquele romance no mês que vem. It looks really interesting. Parece muito interessante. E a sexta pergunta, the students, the cafeteria after lunch. Os alunos, a cafeteria ou a lanchonete, ao restaurante, depois do almoço. Vou dar um minutinho para vocês e já voltamos.
Vamos lá, pessoal? Vamos corrigir nosso exercício? Então, nós temos aqui, relembrando, Jason, that novel next month. It's look really interesting. Duas alternativas, might read or reading. Might read. Por quê? Porque como a ideia nossa é trabalhar com a possibilidade, com a probabilidade, e no caso aqui é uma probabilidade remota, né, pode ou não acontecer, então a gente usa might e acompanhado sempre do verbo no infinitivo. Na sexta pergunta, os alunos à lanchonete depois do almoço. Could going or could go? Could go. Por que não podemos ter a primeira? Porque se vocês observarem, nós estamos com o verbo com ing, going. E a regra para modal sempre é verbo modal seguido do verbo principal no infinitivo. Então, no caso aqui, could go. Vamos para o nosso quiz? Vamos lá. My family and I travel to Montreal next summer. I was late for class last Thursday because I start my car. Minha família e eu viajar para Montreal no verão próximo, ou no próximo verão. Eu estava atrasado para a aula na quinta passada porque ligar meu carro. Duas alternativas também, vou dar um tempinho para vocês e a gente já retorna.
Vamos lá, galera. My family and I travel to Montreal next summer. Might e might be. Might. Por quê? E por que não might be? Porque nós já temos o verbo na frase. Minha família e eu podemos viajar para Montreal no próximo verão. Então, o que nós temos que observar sempre na frase, pessoal? Se tem ou não o verbo, se junto do verbo modal vai ter o verbo principal ou não. Porque se nós colocássemos might be junto com travel, já não casa, porque já tem um verbo na frase e colocaríamos mais dois. Não faz sentido. Para a segunda pergunta, eu estava atrasado para a última aula da quinta-feira, porque eu não consegui ligar meu carro. I couldn't start my car. Lembrando que, quando a gente vai fazer a parte negativa, nós sempre colocamos not. Mas nesse caso nós temos aqui uma negativa contraída, né? É possível. O único verbo modal que não vai aceitar a forma contraída é o may. May sempre vai trabalhar may not. Couldn't, might. É possível a gente colocar sim, porque ele aceita. Mas no caso de may, como eu falei para vocês, não é possível. Então, pessoal, vamos fazer uma retomada rápida do nosso conteúdo de hoje, só para a gente assimilar se ficou alguma coisa faltando. Então, vamos voltar lá. Aqui. Então, quais são os verbos modais que nós estamos trabalhando no dia de hoje? Estamos trabalhando com may, com might e com could. Lembrando que may e might e could sempre expressam possibilidades remotas, algo que a probabilidade de acontecimento ela tem um determinado tempo ou não. May usado sempre no sentido de permissão, uma ideia sempre de permissão, como nós colocamos aqui no exemplo, may I come in? Posso entrar? O aluno está pedindo a autorização para o professor se é possível ele entrar. Às vezes o professor está ali no meio da explicação e ele chega na hora que o aluno bateu na porta, para não atrapalhar, ou o pessoal está copiando alguma coisa, ele pede, may I come in? Posso entrar? E no caso de might, como eu disse, junto com could, a possibilidade é remota. Eles podem falar uma outra língua. Claro, isso vai depender sempre de quê? Primeiro do interesse, assim como nós estamos hoje estudando inglês, né, o interesse de cada um, e a partir daí procurar um idioma, procurar alguém que ensine e ter todo esse trabalho futuro, beleza? O que mais que eu quero mostrar para vocês? O que mais que eu quero mostrar para vocês? Uma outra questão que é muito comum, o quadrinho, né? Ou a tirinha. No caso do quadrinho, nós temos as revistas em quadrinho, mas o que é mais comum? A gente encontrar quadrinhos em jornal, em revista, agora com a ascensão da internet, nos sites de internet a gente tem como receber diariamente, né? E um personagem que é muito comum, que é muito famoso, é o Garfield, né? Então, nesse nosso trabalho hoje, nós temos o quadrinho do Garfield, que remete àquele gato que sempre está fazendo, que vive ele, o John e o cachorro do John, né? E a partir daí, ele é muito famoso, tem filmes sobre ele, né? Então, dentro dessa história, nós temos hoje como texto principal o quadrinho. Só um pouquinho, pessoal. Hoje, nós podemos identificar gêneros discursivos, informativo e o quadrinho. Nós podemos identificar alguns verbos modais, may, might, could, e a expressão kind of, um tipo de. Ela apareceu dentro do quadrinho, ela apareceu dentro dos nossos exemplos que nós falamos hoje. Então, kind of, uma expressão muito comum na conversação do inglês. Então, um tipo de. Ok? Ficamos por aqui e na próxima aula a gente continua, beleza? See you!